arte do slow burn. Hoje a gente vai falar sobre o que é isso, o que significa isso nos livros e quais livros você pode encontrar esse tipo de narrativa. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai falar então de slow burn, que em tradução literal seria queimação lenta. Esse é um estilo de narrativa que tem me chamado muita atenção nos últimos lançamentos, principalmente de uma autora aí que eu sei que vocês já sabem qual eu estou falando. Então eu pensei em fazer esse vídeo pra falar mais sobre isso, tá? Sobre slow burn, explicar pra vocês o que significa, o que a gente pode esperar de livros com esse esquema de narrativa e, é claro, também indicar vários outros livros pra vocês que vão da esfera de romance, propriamente dito, pra também fantasia, né? Porque a gente sabe que o slow burn ele não fica somente nos romances, tá? Você pode encontrar eles em vários tipos de história. Então, se você gosta de vídeo assim, gosta desse tipo de indicação, já deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal e também me segue nas redes sociais para que você não perca nenhum conteúdo. E o que seria então o slow burn? O slow burn é um tipo de desenvolvimento onde o romance ele é desenvolvido de uma forma mais lenta, mais gradual, aumentando a tensão entre os personagens e trazendo uma sensação de recompensa quando eles enfim ficam juntos. A gente também fala de slow burn quando o livro é um pouco mais lento, quando ele tem um ritmo mais devagar, sabe? O autor não tem pressa para desenvolver as coisas. Mas nesse caso aqui, slow burn, estamos falando de romance, tá? Quando o nosso relacionamento ali na história, quando o nosso casal principal demora muito para ficar juntos. E você pode encontrar isso em vários tipos de livros, como eu falei, não somente de romance, mas também de suspense, se a gente tiver aí um casal sendo desenvolvido, numa fantasia, num thriller. Estamos aí abertos, tá? Para esse tipo de narrativa, porque ele não é uma trope literária, muito pelo contrário, é um recurso textual que o autor pode trazer aí para implementar a sua narrativa e para desenvolver a sua história. Então vamos começar então com as indicações com esse tipo de história, porque eu sei que vocês amam e eu não poderia deixar de citar a rainha do slow burn, que é a Mariana Zapata. A Mariana começou a ser publicada aqui pela editora Charme e ela tem chamado muita atenção porque todos os seus livros são livros de slow burn, ou seja, os personagens demoram sim para se relacionar. Inclusive essa autora gosta muito de trazer ali o slow até os 90 e tantos % da leitura, tá? Então os livros da Mariana são para pessoas que realmente amam o slow burn, que gostam muito desse tipo de história, porque senão vocês não vão gostar muito dessas indicações. Eu já li vários livros dessa autora, mas o meu favorito dentre todos, assim, no espectro de slow burn, de cena quente, de personagens muito interessantes, é A Muralha de Winnipeg e Eu, que vai contar a história do Aiden e da Vanessa. O Aiden é um jogador de futebol profissional e a Vanessa trabalha para ele como assistente. Mas faz muito tempo que a Vanessa tá tentando se demitir porque a relação dela com o Aiden não é muito legal e ela tá tentando começar a carreira dela como designer gráfico, que é o que ela gosta de fazer. E após muito ruminar, ela enfim consegue pedir demissão. Só que após um mês isso, o Aiden acaba visitando e implorando para que ela volte a trabalhar para ele. E ele tem um motivo específico para pedir esse favor para Vanessa. Isso porque para ele ficar nos Estados Unidos, ele precisa de um visto de trabalho ou ele precisa de um green card. Como ele não sabe se vai continuar trabalhando para o time que ele está trabalhando atualmente, ele precisa de uma outra forma de se manter no país porque ele não quer voltar para o Canadá, que é o seu país natal. Então, nesse pedido, onde ele pede aí pra Vanessa voltar a trabalhar pra ele também pede pra que ela seja a sua noiva falsa, né? Pra que eles possam aí fingir um relacionamento e ele consiga, então, ficar nos Estados Unidos. E a autora, então, vai desenvolver esse relacionamento a partir desse fake dating e dessa aproximação forçada. Esse, com certeza, é um dos meus livros favoritos, Slow Burn, porque a autora realmente dá um nome. Foi o primeiro livro que eu li dela e ele me marcou muito, tanto pelo ritmo da história, mas também pela escrita da Mariana, que é muito gostosa. Na minha opinião, ela faz realmente valer a pena você esperar o que os personagens fiquem juntos. Então, se você tá procurando referência mesmo de slow burn, de um livro que seja a cara desse tipo de história, eu acho que vocês têm que ler A Muralha de Winnipeg e Eu. O próximo livro que eu vou indicar é Procura Seu Marido, da Karina Ricci, que também tem fake date. É um livro que também já foi adaptado para HBO, inclusive recomendo muito porque tá super fiel ao filme essa adaptação. Aqui a gente conhece a Alicia, uma jovem herdeira totalmente desbocada e louca. Ela vive de festas, ela não tem muita responsabilidade, mas após perder um avô, seu único parente vivo, ela descobre que para conseguir herdar a herança dele, ela precisa estar em um relacionamento durante 1 ano e esse relacionamento precisa se confirmar em um casamento. E é claro então que ela resolve burlar as regras e procurar então um marido de fachada. Muitos homens acabam surgindo aí, mas nenhum deles é o homem ideal para que se passasse pelo marido da Alicia. Até que de repente surge o Max, um dos funcionários da LL, a empresa do avô da Alice. Ele está super
super interessado nessa vaga de marido falso. Mesmo sendo tão diferentes um do outro, eles acabam então concordando em fazer esse casamento falso dar certo. Só que essa relação vai ser muito conturbada, porque, como eu falei, eles são muito diferentes. A Alicia, ela é muito louca. O Max é totalmente diferente dela. Ele é muito certinho, um homem muito centrado, racional. Mas eles precisam conviver, eles precisam morar juntos, né? E forçar essa relação. E a Karina vai rechear essa história de vários momentos divertidos, muito engraçados. E, é claro, contribuir para a tensão sexual entre os personagens, né? Que a gente só vê a hora que vai explodir. Procura Seu Marido foi um dos primeiros livros nacionais que li. Na época eu nem sabia o que era Slow Burn, muito menos o que era o fake dating. Mas esse livro aqui, ele conquistou meu coração. Inclusive, é um dos meus livros favoritos da Karina. Eu recomendo muito vocês fazerem essa leitura. Para os fãs de É Assim Que Acaba e outros livros que abordam relacionamento abusivo, eu vou indicar para vocês Todos os Seus Pedaços, da Jéssica Ribeiro, e que eu tive prazer de fazer parte da betagem desse livro. Eu gosto muito da Jéssica, eu já indiquei outros livros aqui dela para vocês, mas esse livro é um pouco mais profundo, ele é mais denso por causa do tipo de história que a autora vai contar pra gente, e é claro também que temos Slow Burn. A trama vai girar em torno do casal Mary e Jack, que estão casados há 7 anos. Eles têm um relacionamento, casamento basicamente perfeito, nenhuma reclamação de ambos os lados. Mas a rotina do casal vai mudar quando o Dustin, o melhor amigo do Jack, passa a morar na casa próxima à de Jack e Mary. Isso porque o Dustin acabou de conseguir um emprego ali em Boston, mas ele não tem nenhum lugar para ficar e nem dinheiro suficiente para pagar um aluguel. Então ele acaba pedindo pro Jack esse favor de deixá-lo ele morar ali durante um tempo até que ele consiga se estabelecer naquele estado novo. E essa proximidade desse novo homem acaba também abalando e mudando um pouco a vida da Mary, que começa a perceber que talvez o seu relacionamento com o Jack não seja tão bom quanto ela imaginava. Em Todos os Seus Pedaços, então, iremos ter uma história realmente muito densa, né, muito dramática, porque a gente vai ter ali um personagem que tá descobrindo que tá dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento muito complicado, enquanto ela acaba se apaixonando pelo melhor amigo do marido, pra você ver esse romance proibido acontecendo aqui. Por isso que é uma história que requer um ritmo mais lento, porque ele precisa ser contado de uma maneira mais precisa, sabe? Que a gente vá se envolver mais com os personagens. E eu acho que a Jéssica fez isso de uma maneira super legal. Gosto muito mesmo de Todos os Seus Pedaços. É um livro que me marcou bastante, vai te marcar. E ele é um ato 1, ou seja, nós teremos então um segundo ato para explicar como que vai se desenrolar cada vez mais esse triângulo amoroso. Então, se você gosta de histórias assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de Todos os Seus Pedaços. Próximo livro é De Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Essa é uma autora muito conhecida aqui, tá? Pelos seus livros de Young Adult, mas ela ficou mais famosa ainda por causa dessa série de fantasia dela. Se eu não me engano, essa série de Sangue e Cinzas tem 4 volumes, e ela também tem uma série spin-off que tá começando a ser publicada agora pela Galera Record. Nessa história de fantasia, a gente vai conhecer a Poppy, uma moça que foi escolhida como donzela de um reino. O que representa ser uma donzela? Uma mulher imaculada, que não pode fazer várias coisas e que vai representar a nova era desse reino. E tudo que ela precisa fazer é esperar a sua ascensão, que é quando ela enfim vai conhecer os deuses, né? E vai descobrir qual é o seu propósito na vida. Só que acontece que a Poppy, que vive nessa redoma de vidro, não gosta muito de ser a donzela. Pelo contrário, ela gosta de explorar, de conhecer coisas novas, vive se colocando em perigo, e o fato de ninguém poder ver o rosto dela porque ela tem que usar um véu sobre a cabeça faz com que ela acabe saindo do palácio sem ninguém perceber e se metendo, como falei, nas maiores confusões. Em uma dessas escapadas, ela acaba conhecendo um Hawk, um homem muito interessante que tem uma reputação entre as mulheres. Eles acabam trocando algumas farpas, mas neste primeiro momento a gente já consegue perceber que existe uma grande tensão entre esses dois personagens. E as coisas se complicam cada vez mais quando, pouco tempo depois, a Poppy descobre que o Hawk vai ser o seu novo guardião, ou seja, ele vai trabalhar exclusivamente na guarda real dela. Essa proximidade entre eles vai deixar essas faíscas que antes começaram cada vez mais intensas, mais fortes, e resistir a estar com ele vai ser muito difícil. Isso porque o ponto-chave aqui de ser uma donzela é justamente ser virgem, não poder conhecer os prazeres carnais. Imagina como vai ser a tentação da Poppy de estar com esse boy aí do lado 24 horas, sendo que o cara não tem papas na língua, já fala aí o a que veio, realmente vai ser uma loucura. Como vocês já devem imaginar, também temos Slow Burn, tá? Não somente no sentido do relacionamento dos personagens da Poppy e do Hawk,
choque, que realmente vai demorar muito pra acontecer. A gente vai ver várias provocações, vários embates entre eles, muita tensão sexual entre os dois, tá? Porque esse livro é mais 18, tem cenas quentes sim, mas também sobre o ritmo de leitura da história. A gente vai descobrir cada vez mais sobre os personagens, sobre o reino, o que é a ascensão, o que significa ser uma donzela, também aos poucos. Então a autora, além de entregar o relacionamento, né, slow burn, ela também entrega a narrativa mais devagar, sabe? O desenvolvimento da história realmente também é bem mais lento. A gente vai descobrir as coisas lá pro meio, pro finalzinho da história. E eu particularmente gosto muito disso. Então se você também gosta de fantasia, gosta de romances slow burn, cenas quentes, você tem que ler muito de Sangue e Cinzas. Um livro também muito gostoso de slow burn e também Friends to Lovers é E Se Fosse Verdade, da Vicky Killand e da Penelope Ward. E uma coisa que eu tenho reparado muito nessas autoras é que elas têm prezado mais pro slow burn, tá? Do que para cenas quentes em si. Para quem lia muitos livros delas há muitos anos atrás, a gente tinha mais fast burn, sabe? Aquela coisa um pouco mais rápida, onde os personagens já se envolviam, onde a gente tinha cenas muito quentes. Só que de um tempo pra cá, eu tenho percebido que a Vi e a Pen têm começado a realmente focar no slow burn, tentar trazer mais tensão sexual entre os personagens e as cenas quentes não serem tão, uau, maravilhosas assim como eram no passado. Eu acho que elas perceberam que slow burn tem o seu apelo sim, e eu confesso pra vocês que eu gosto muito, porque eu acho que as autoras escrevem maravilhosamente bem. Quanto mais elas criam tensão, mais a gente gosta de ler a respeito da história. Então, e se fosse verdade, a gente vai conhecer a Molly, que tá nesse momento precisando desesperadamente de uma colega de quarto pra conseguir pagar o resto do aluguel. E é por isso então que ela coloca um anúncio no jornal, né, chamando algumas pessoas interessadas, mas todas as garotas que respondem o anúncio e vão fazer entrevista com ela são muito estranhas ou têm atitudes um tanto bizarras, e a Molly acaba ficando aí sem ter pra onde correr. Até que uma última pessoa surge tentando a vaga, e essa pessoa é o Declan. Ele se mudou para aquela cidade por pouco tempo por conta do trabalho, então ele não vai ficar muito tempo ali, ele vai voltar para a cidade de Natal, mas ele precisa de um lugar para ficar porque o seu colega de quarto quer ter mais privacidade com a namorada, então ele precisa sair dali, né, o quanto antes. É por isso que quando ele vê o anúncio da Molly, ele acaba se interessando, mas há um grande problema. A Molly não quer aceitá-lo porque ele é homem. Ela quer uma colega de quarto, não um colega de quarto. Mas ao longo do tempo, ficando sem saída, ela acaba voltando atrás e o Declan então passa a morar com ela. Já de cara, eles se dão muito bem, tá? Eles têm uma convivência muito legal, então eles se tornam grandes amigos, porque eles vão começando a perceber que eles têm várias coisas em comum. Entre elas, o fato de que ambos estão afim de outras pessoas. Só que, infelizmente, eles não estão conseguindo chamar a atenção dessas pessoas pra si. É aí, então, que eles resolvem fazer uma brincadeira, fingir que eles estão juntos pra chamar a atenção desses respectivos parceiros que eles estão afim. Mas é claro que a partir disso as coisas começam a se complicar, porque na verdade eles vão começar a perceber que eles se gostam, que eles não querem mais ficar com outras pessoas. Mas como contar isso para o seu melhor amigo? Pois é, gente, e se fosse verdade, me surpreendeu justamente porque é um slow burn. Eu achava que os personagens fossem se resolver de uma forma bem simples e super rápida, fossem ficar juntos e teríamos algum outro tipo de plot, né, que fosse separar o casal. Mas não, aqui a gente vai ver esses vários desencontros que os personagens vão tendo aí ao longo, né, dessa farsa que eles estão tendo. Tudo poderia ter sido resolvido se eles conversassem? Com certeza, né? Se eles simplesmente sentassem a bunda e abrissem seus corações. Claro que a história, né, seria super mais curta, seria um fast burn, mas as autoras prezaram então pelo slow burn, então as coisas vão acontecer de uma forma um pouco mais lenta, mais gradual. Então se você gosta de Pen e Vi e ainda não leu E Se Fosse Verdade, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. É um dos meus livros favoritos, inclusive eu li ano passado e amei, gente, é muito bom mesmo. Outro livro de fantasia com slow burn muito grande, gente, slow burn muito bom, inclusive, é Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas, que é um livro muito gostoso, tá? E realmente nos encanta pelo slow burn, pelos personagens serem mais devagar, sabe? A gente gosta muito de ver a tensão entre eles, os desencontros que eles vão tendo aí ao longo da história, porque no início eles não se gostam, eles vão ter uma aproximação forçada, só que eventualmente eles vão acabar, né, se acostumando com a companhia um do outro, e a gente vai ver esse romance crescer lentamente, de uma forma muito gostosa e harmoniosa. Na trama, a gente vai conhecer a Bryce Kinlan, uma semiférica que gosta muito de festejar. Só que uma certa noite, voltando pra casa em mais um dia de farra, ela tá ali meio bêbada, né, um pouco alterada, a Bryce acaba descobrindo que a sua melhor amiga e todos os seus amigos foram brutalmente assassinados em seu apartamento. E esse episódio mudou completamente a vida dela, principalmente porque a Danica era sua melhor amiga, a pessoa que ela sempre estava ali com ela pra
pra tudo. Elas tinham uma amizade realmente muito invejável. E perdê-la assim de uma forma tão abrupta, sem saber o que aconteceu e de uma forma tão brutal, foi realmente uma facada no coração da Bryce. Então, 2 anos após esse acontecimento, a gente vê a Bryce ali tentando se recuperar, mas infelizmente o luto é muito grande, ela já não é mais a mesma pessoa, ela não vê mais graça na vida, mas acontece que mais uma vez uma tragédia vai surgir em sua vida. Outra pessoa no círculo conhecido da Bryce vai também ser brutalmente assassinado e da mesma forma como os amigos dela do passado acabaram sendo mortos. Como ela é a única pessoa que teve uma conexão entre o assassinato passado e esse que ocorreu agora, o governador da cidade a obriga a participar das investigações para eles descobrir o que está acontecendo, quem é o culpado, será que são os humanos organizando um ataque contra eles ou será que é alguma outra coisa maior? Então ela acaba sendo obrigada a trabalhar com o Hunt Atala, um anjo caído que nesse momento virou escravo dos féricos. Ele é conhecido por ser implacável, por ser uma espécie de executor, então ele sempre acaba matando várias e várias pessoas aí, amando, né, dos seus superiores. E agora eles vão ter que trabalhar juntos para tentar descobrir o que de fato está acontecendo, quem são as pessoas responsáveis por essa morte e até mesmo para Bryce descobrir mais a respeito da morte da sua melhor amiga. E sim, gente, Cidade da Lua Crescente é lento, mas é maravilhoso, sabe? Tipo, nossa, que livro incrível, gente. Não somente a parte dos mistérios, porque é muito envolvente, tem muitos personagens, sabe? Muita gente é suspeita, tem toda aquela coisa de suspense, de não sabermos o que tá acontecendo. Eu particularmente acho a mente da Sarah muito louca de criar as coisas que ela cria aqui, porque, nossa, eu não teria nenhum pingo da criatividade que essa mulher tem. Mas também o relacionamento da Bryce com o Hunt, que é muito legal de se ver, porque eles são muito parecidos, de eles estarem ali juntos, não querendo, de estarem brigando constantemente, mas começarem a perceber que eles têm ali algumas coisas em comum, que ambos perderam pessoas muito importantes, né, um para o outro, e começar a realmente ter uma troca, de se conhecerem um pouco mais, de se acostumarem com a presença um do outro e criar uma espécie de sintonia. E nisso é claro que o romance, né, indo aos pouquinhos também, gente, a passos de tartaruga. É um livro muito grande, como vocês podem ver, é um camalhaço, gente, mas flui que é uma beleza, sabe? É muito maravilhoso, eu gostei muito dessa história de Slow Burn, a Sarah J. Maas entende. Então leia se você gosta de fantasia e também se você adora personagens féricos, anjos, semideus. Gente, vocês vão amar esse livro aqui, é muito bom. Outro livro também de Slow Burn é Love Light Farms, tá? Que ainda não foi publicado aqui no Brasil, ainda não tem tradução, mas eu digo pra você que lê inglês e procura uma história de Friendship Lovers também, com romance mais lento, mais gradual, com personagens muito carismáticos e uma narrativa realmente muito gostosa. Aqui a gente conhece a Estela, que é a dona da fazenda Love Light. Eles trabalham com a criação de árvores de Natal, então o Natal é o período que eles mais vendem produtos. Só que infelizmente, após alguns percalços e algumas coisas estranhas acontecerem, a fazenda começou a dar muito prejuízo. Tanto que a Estela tá tirando do próprio bolso para pagar os salários dos funcionários, porque ela não quer que ninguém saiba o que de fato está acontecendo. Para sair dessa enrascada, a Estela acaba inscrevendo a Fazenda Love Light em uma competição de uma blogueira de viagens. Essa blogueira iria visitar todos os lugares que foram inscritos, promover eles no seu blog e nas suas redes sociais para os seus milhares de seguidores, e o lugar que ela mais gostasse iria levar para casa $100 mil. E essa seria a saída ideal que a Estela estava esperando, né, para conseguir tirar a fazenda do buraco. Só que acontece que no momento da inscrição dela, ela acabou dizendo que ela comandava a fazenda juntamente com o seu namorado. Mas detalhe, a Estela não namora. Não namora, gente. E agora ela precisa desesperadamente de alguém que finja ser o seu namorado para que possa estar com ela quando essa blogueira, essa influenciadora for visitar a fazenda. E é aí que o seu melhor amigo Luca resolve ajudá-la nesse quesito. Só que acontece, gente, que a Estela é completamente apaixonada pelo Luca. Desde muito tempo atrás, né, ela cultiva uma espécie de romance, amor platônico por ele, mas ela nunca teve coragem de se declarar. E agora que eles estão cada vez mais próximos, fingindo um relacionamento, mais tentada ela fica de dizer aquilo que ela gosta. Só que ela tem muitos medos, né? Então ela acaba sempre enrolando, sempre arranjando uma desculpa. E é isso que vai fazer o nosso slow burn acontecer, né? Essa enrolação dos personagens de se declararem, porque desde o início da história a gente consegue perceber que o Luca também é completamente apaixonado, né, pela Estela, mas eles não conversam, eles não falam, eles têm muito medo de se declararem e ela mesma também não percebe isso. Então a história realmente tem um ritmo bem lento, bem devagar. É um livro de Friendship Lovers muito fofo, com personagens
extremamente cativantes e eu acho que com certeza vai te encantar. Então, se você gosta de ler inglês, eu vou deixar o livro aqui abaixo, tá? Nas indicações, no link da bio. E o último livro também é um livro dramático que eu gosto muito, que é A Voz do Arqueiro. Esse livro ele vai ser lançado novamente pela editora Charme, tá? Então, se você não teve a oportunidade de ler esse livro quando ele foi lançado pela editora Arqueiro, relaxa que agora a editora Charme vai relançá-lo novamente com uma nova tradução e uma nova capa. Mas já digo pra vocês colocarem esse livro na sua wishlist, porque é um dos livros mais lindos que eu já li. Não somente traz o slow burn pra gente, mas também personagens extremamente carismáticos e uma história de amor muito dramática, muito emocionante. É sério, é impossível você terminar A Voz do Arqueiro sem se emocionar, sem querer abraçar a Bree e o Asher, porque realmente que livro lindo. Justamente, né, vamos conhecer então a Bree, uma personagem que sofreu uma grande perda e ela tá tentando se reencontrar. É por isso então que ela resolve mudar de cidade e ver se ela consegue enfim seguir em frente. Apesar do dia a dia dela ser muito tranquilo, é a noite que os pesadelos retornam, é a noite onde ela se sente mal, onde tudo aquilo que ela tá tentando esquecer vem à tona. E é um dia ali que ela tá andando na cidade que ela acaba conhecendo o Asher. O Asher é um dos moradores mais antigos ali. Ele perdeu seu tio e seus pais de uma forma muito trágica e acabou perdendo a voz no meio do caminho. Ele acabou então se isolando, se criando sozinho de uma forma um tanto estranha e diferente da maioria das pessoas, justamente porque ele não tinha ninguém para ajudá-lo nesse crescimento. E ele prefere então ficar na dele, sem conversar com ninguém, sem dar abertura para que outras pessoas o conheçam. Mas o caminho dele acaba topando com a Bree e ela fica extremamente interessada em conhecer mais sobre o Asher, tentar se comunicar com ele. Como ela sabe a linguagem dos sinais, ela começa a se comunicar com ele dessa forma, então eles acabam conversando e a partir disso vai nascendo uma amizade. Então naquele momento eles começam a se respaldar um no outro, onde eles vão mostrando ali suas fragilidades, as suas emoções e assim a Voz do Arqueiro então vai caminhando para nos entregar um romance, como falei, com muita emoção, mas também muitos percalços no caminho. Sinceramente, gente, esse é um dos livros mais lindos que eu já li, assim, e, inclusive eu tô louca por esse novo lançamento aí da Charme, porque eu quero reler essa história, porque eu acho que eu com certeza vou sentir a mesma coisa que eu senti quando eu li lá atrás, e é um livro slow burn, tá? Um livro mais lento também, porque é uma história que é muito mais do que só o romance, é um livro de superação, um livro sobre luto, sobre dor, perda, então a autora ela vai trabalhar muito bem cada assunto que ela vai abordar nessa história. E se você já leu Brittany Sherry, com certeza você vai gostar muito das histórias da Mia Sheridan, que pra mim é uma das autoras mais emocionantes que eu já li na vida. Então recomendo muito vocês também lerem A Voz do Arqueiro. É isso, gente. Então esses são os livros slow burn que eu trouxe pra vocês. Você viu que foram livros bem variados, livros de todos os tipos, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu alguns dos livros que eu citei ao longo desse vídeo, deixa aí nos comentários qual foi ele, se você gostou ou não. E aproveita e me conta se você gosta de slow burn, qual o livro que você mais gosta desse tema, se tem um autor favorito também, que adora escrever, que você recomenda muito. Quero muito saber a opinião de vocês. É isso, então a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!